Olá, vamos falar da lei de Proust ou lei das proporções constantes, né? Então, o que que diz essa lei? Seguinte, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ou seja, né, vamos aplicar essa lei aqui, neste exemplo. Veja, eu tenho aqui uma reação, massa de hidrogênio mais massa de oxigênio, dando massa de água, certo? Então, eu dividi isso aqui em três reações, certo? Ok? Na primeira reação, eu tenho 25 gramas de massa de hidrogênio, reagindo com 20 gramas de massa de oxigênio, resultando 45 gramas de massa de água. Ou seja, né? Pela lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, 25 mais 20 dá 45, né? Já na segunda reação, eu tenho apenas 75 gramas de massa de hidrogênio. Não sei quantas gramas de massa de oxigênio e nem de água. Ou seja, eu só conheço a massa de hidrogênio. Aí nesse caso, como é que eu faço para resolver? Né? Se eu tenho apenas se eu, se eu tenho apenas um valor, né? Então daí vem a lei de Proust. Então, ou seja, nós vamos estabelecer uma relação proporcional no caso da primeira reação com a segunda reação, certo? Então, analisando aqui, na primeira reação eu tenho 25 gramas de hidrogênio, certo? Já na segunda, ela passou para quanto? Para 75. Isto quer dizer o quê? Que 75 é o triplo de 25. Ou seja, isso aqui me estabeleceu uma proporção, né? No caso de quanto? De 1 para 3, certo? Por quê? Porque 75 ele é o triplo de 25, tá? Ok? Então, a partir daqui da massa de oxigênio, eu vou aplicar a mesma proporção, ou seja, no caso, 1 para 3, né? Então, ou seja, se eu tenho 20 gramas de oxigênio na primeira reação, quantas gramas eu vou ter na segunda? Ora, se a proporção é de 1 para 3, então a massa de oxigênio da segunda reação vai ser o triplo da massa de oxigênio da primeira reação, ou seja, 3 vezes 20 é igual a 60 gramas, certo? Ok? Pronto. Se eu já conheço a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio, quanto vai ser minha massa de água? Aplicando a lei Lavoisier, 75 com mais 60 dá igual a quanto? A 135 gramas, certo? Ok? Mas eu posso fazer também usando a regra das proporções, né? Como a própria lei diz, lei das proporções, certo? Então, vamos achar o valor de x aplicando a lei das proporções. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a massa de hidrogênio da primeira reação está para a massa de hidrogênio da segunda reação, assim como a massa de oxigênio da primeira reação está para a massa de oxigênio da segunda reação, né? Ou seja, eu tenho uma igualdade de duas razões, não é isso? Então, o que eu faço? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 25 vezes x dá 25x, 75 vezes 20 dá 1.500. Ou seja, mas quem é x? Vai ser 1.500. Ou seja, quem é x? X é igual a 1.500
dividido por 25. Ou seja, 1.500 dividido por 25 vai dar igual a 60. Então, conclusão, a massa de oxigênio da segunda reação vai ser igual a 60 gramas. Certo? Então, da mesma forma, né, se eu quisesse também, eu poderia aplicar a lei de Proust para calcular a massa de água. Certo? Ok? Veja, como a proporção também é de 1 para 3, ou seja, 135 é o triplo de quem? De 45. Ou seja, 3 vezes 45 dá igual a 135. Certo? Agora vamos calcular a massa de hidrogênio da terceira reação, que eu não conheço, eu chamei de A. Certo? Só que a massa de oxigênio da terceira reação equivale a 10 gramas. E a massa de água da terceira reação eu também não conheço, eu chamei de B. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei de Proust também para encontrar as duas massas. Certo? Então vamos lá. Suponha que eu quero agora estabelecer uma relação entre a massa de hidrogênio da segunda reação com a massa de hidrogênio da terceira. Certo? Então, estabelecendo aqui essa relação. Certo? Então ficaria o quê? 75 está para A, assim como a massa de oxigênio da segunda reação está para a massa de oxigênio da terceira reação, ou seja, seria X, que no caso nós já descobrimos que vai ser 60 sobre 10, certo? Então, o que nós temos aqui? Mesma coisa, né? Aplicando a lei das proporções. Então, vai ficar o quê? Produto dos meios, 60 vezes A dá 60A, igual ao produto dos extremos, 75 vezes 10, 750. Certo? Então, eu digo que A vai ser igual a 750 dividido por 60. Isto implica que A vai ser igual a 750 dividido por 60. Achamos quanto? 12,5 gramas. Certo? Então, o valor de A vai ser igual a 12,5 gramas. Certo? Ok? Pronto. Se eu tenho uma massa de ar, que no caso a massa de hidrogênio que é 12,5 e tem a massa de oxigênio que é 10, então, aplicando a lei Lavoisier para achar a massa de água, só somar 12,5 mais 10, isso vai ser igual a quanto? 22,5 gramas. Ok? Então, está aí a lei de Proust, né? Certo? Agora vocês façam a atividade do livro e qualquer coisa, estamos aí. Ok? Até mais.